Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de ideal. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de reflexão do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Vamos estar mandando os aviãozinhos para os nossos amigos que costumeiramente nos acompanham nas nossas reflexões. Enquanto a gente vai mandando os aviãozinhos, nós vamos aqui fazendo os nossos comentários a respeito desta mensagem, uma mensagem que eu falo muito importante. Boa noite, Carol, boa noite, Martiele. Martiele estava agora há pouco, eu estava em Dores de Campos, na cidade da Martiele. Boa noite, João Carlos. Boa noite, minha querida Babi. Babi chegando. Boa noite, Vitor. Hora de fixar o comentário, senão ela pega no pé da gente. Então, amigos, eu estava agora há pouco na cidade de Dores de Campos, Minas Gerais. Olha só que maravilha. O que a tecnologia nos permite, né? Que a gente faça uma viagem. Boa noite, Rosimeire. Seja bem-vinda. A gente faça uma viagem virtual. Eu estava lá fazendo uma reflexão sobre uma das parábolas de Jesus. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. Uma parábola, e o semeador saiu a semear. É interessante, um fato até agora, de agora para frente, erro grave a gente tem que prestar atenção. Normalmente eu tenho colocado a música para prece. Eu coloco Ave Maria, que eu acho que é uma música muito suave, muito tranquila, e aquela música que não tem questão de direitos autorais, não tem esse problema. Só que eu pego sempre pelo YouTube. Eu estava fazendo a prece final, e aí, de repente, entrou o comercial do Mercado Livre. Aí você fica, né? Você até se desconcentra, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, já era o final da live, né? Da palestra. Babi está dizendo que vai fazer uma live pelo Dores de Campos em abril. Babi, eu tô tentando falar para a Martiele para ver se ela consegue, de repente até em abril ela consiga fazer já as palestras pelo StreamYard. E aí fica mais interativo, porque aí a Martiele, vamos supor, tá lá, te apresenta, faz a prece, faz a leitura, você faz a palestra, depois ela volta. Então é bem interessante. Fazer pelo StreamYard facilita. Você já pode jogar direto ou no seu canal do YouTube, né, da casa, ou no canal do Facebook também da casa. Mas até lá, Babi, eu acho que a Martiele já vai estar craque. Falei, se ela precisar de alguma ajuda, a gente dá uma força para ela, né? A Flavinha vai estar em março. Então, mas foi muito bom, foi muito gratificante, agradeço a Casa Espírita Nosso Lar, na pessoa da Martiele, pelo gentil convite. E aí a gente acabou ficando 3 dias de participação. No sábado nós estávamos aqui com a Rô, fizemos o culto do Evangelho no Lar. Ontem, estreando lá no canal o perfil da Martiele, lá no Espiritize. E hoje na casa também. Agora falta o último compromisso da semana, que é Espera um pouquinho. Vai dar branco de novo? Não. O Nicola Frattari vai estar comentando com a gente aqui na próxima sexta-feira. Boa noite, Isa Lima. Seja bem-vinda. Então, olha só que legal. A Martiele também está organizando as palestras virtuais lá pela Casa Espírita Nosso Lar. E a gente vai dar essa força para ela. Vamos tentar e ver se começa a fazer pelo StreamYard. E aí fica aquela palestra participativa, ela apresentando a pessoa, como se fosse uma palestra real mesmo, que algumas casas já vem fazendo com uma certa frequência. Antes da gente dar início ao nosso bate-papo propriamente dito, da nossa mensagem da noite, nós acabamos de postar, graças a um trabalho do nosso grupo de 5 pessoas aí, né? A Flavinha, a Babi, eu, a Camila Tosini e o Anderson, uma mensagem de agradecimento lá no Encontro Espírita pela conclusão
do livro Respostas da Vida, de André Luiz. Eu fiquei pensando, porque aqueles que não assistiram vão lá e vejam, teve os erros técnicos. Os erros técnicos não, foi o meu erro técnico. Boa noite, Gabriela, seja bem-vinda. Foi o meu erro técnico, porque a Babi falou que errou umas 3 vezes, e aí ficou, mas só o meu que foi para divulgação. Boa noite, Marcelo. E então está lá no perfil do Encontro Espírita, um agradecimento que nós estamos fazendo, gentilmente montado e feito toda a edição pelo Felipe Tosini, que é o filho da Camila Tosini, um menino de 11 anos que tem uma capacidade para mexer com essa parte da informática que a gente fica assim perdido com tudo que ele já fez. Ele está fazendo desenvolvimento de um projeto também deixa eu tentar lembrar o nome. Como é que chama o projeto do Felipe? Babi, tenta me lembrar o nome dele, do projeto do Felipe, depois você coloca aí. E ficou muito bonito, ficou muito legal, todos nós fazendo o agradecimento. E aí o erro técnico ficou o meu, para variar, né? Senão não tem graça. E ficou... Qual que foi a grande... Quando eu cheguei a falar assim, respostas da vida, em vez de... A intermédio, obrigado, Flavinha. É intermédio que o Felipe desenvolveu. E aí o que acontece? Em vez de eu falar respostas da vida de André Luiz, eu peguei e falei o quê? Escalada de luz de André Luiz. Então faz parte, a gente é errando que se aprende, a gente vai fazendo mesmo isso e que a gente vai brincando, né? A gente faz uma live participativa, interativa e aqui é muito gostoso. E também errar faz parte. A gente não erra de propósito, então a espiritualidade é condescendente demais com a gente, quando a gente não erra de propósito. Agora, erro grave vamos ver o que o Jerônimo coloca para a gente que é erro grave. Tá? Vamos dar uma olhada então? Vamos ver o que ele vai colocar para a gente, o que é erro grave. Erro grave é supor que os outros devam pensar como pensamos. A Babi falou que esqueceu também, mas a Flavinha já falou que é o intermédio. Bom, então, gente, vejam, é um erro grave a gente querer imaginar que os outros têm que pensar como que a gente pensa. Para começo de conversa, a gente vai mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir ao longo da nossa vida. Então, achar que os outros têm que pensar da mesma forma que a gente é muita pretensão, né? Que seria todo mundo com a mesma cabeça, pensando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, seria um caos. Aí a gente até pensa, eu gostaria de encontrar uma pessoa que fosse igual eu, tudo mais. Tá, se você se encontrasse, né, uma outra pessoa para conviver igualzinho você, será que você conseguiria aguentá-la 100%? Meio difícil, meio difícil. Com as suas manias, com as suas cricas, com o seu jeito impaciente, intolerante, né? Essas coisas que a gente trabalhou ontem, né, eu e a Martielli. Então, tem esse lado, né? A gente tem que pegar, às vezes, um lado de não dar para querer que todo mundo pense como a gente pensa. Um outro erro grave: acreditar na mudança psicológica, na filosofia do comportamento humano da noite para o dia. Achar que a gente vai modificar, vai se transformar da noite para o dia. Isso é realmente humanamente impossível. É humanamente impossível, não tem como. Não tem como você achar que alguém faça uma mudança desse nível. Mudar assim, uma mudança psicológica, filosófica e do seu comportamento humano. Completamente diferente, que vai mudar da noite para o dia. Ó, estalei os dedos, pronto. Já nos transformamos em espíritos puros, espíritos evoluídos. Não. A nossa caminhada é lenta e gradual. E aí ele vai concluir: uma vez que cada pessoa, cada espírito é um universo particular. Então, cada um de nós, a gente não tem que se comparar com o outro. Ah, eu sou melhor que fulano, eu sou pior que Beltrano. Normalmente a gente sempre se acha pior que o outro, né? Às vezes a nossa autoestima, ela está lá, literalmente lá no chão, lá embaixo. Então, pensar desse lado, a gente tem que se comparar com a gente mesmo. E a cada dia a gente se comparar, porque se um determinado dia a gente esteve bem, pode ser que no outro a gente não esteja. Então varia muito de um dia para o outro.
A nossa transformação ela é lenta, ela é gradual. Um outro erro grave. Deixa eu ver um negocinho só aqui para não dar problema aqui. Deixa eu ver. Ah, sim, tá. Não tá tudo certo. Eu achei que tivesse dado um probleminha técnico aqui. Um outro erro grave. Exigir dos outros uma dimensão no campo do discernimento quando nós mesmos estamos longe de entender toda a verdade em sua plenitude. Boa noite, Cleide. Seja bem-vinda. Então, um outro erro grave é exigir dos outros uma dimensão no campo do discernimento quando nós mesmos estamos longe de entender toda a verdade na sua plenitude. Então é muito complicado, é muito difícil querer que os outros tenham um discernimento sobre o certo, sobre o errado. A gente mesmo está nesse processo e aquilo que a gente achava certo no passado, hoje a gente talvez já não ache mais. Tudo aquilo que a gente tinha como meta, como padrão, como preceito ímpar de vida, isso daqui eu não mudo nem um centímetro, nem um milímetro nesse conceito, nesse entendimento. Só que não é assim que funciona. A gente está mudando gradativamente. Boa noite, Josimara, seja bem-vinda. Então, querer que as pessoas tenham discernimento em relação à verdade, na sua plenitude, é impossível, porque nem nós mesmos temos ainda essa visão. Então, faz parte do nosso processo evolutivo essas questões. A Babi falando o quê? Hoje eu estou bem melhor com a minha autoestima, mas antes eu pensava por conta de que as pessoas pensavam e falavam de mim, que eu não era capaz de fazer algo. Olha só, Babi, olha só o que você já realizou desde que você montou seu perfil. Só nessa parte, que é a parte que a gente mais te conhece, né? Todo o trabalho que você vem fazendo, assim como a Flavinha, como a Martiele que está iniciando agora, como a Natália, e como o Vitor também que veio. Então, gente, a gente tem que se valorizar. Não ficar se achando a última bolacha do pacote, não. Mas a gente tem que se valorizar. E não tem que dar bola, não tem que dar atenção porque os outros pensem o que os outros falem da gente. A gente tem que pensar assim, que os cães ladram e a caravana passa. Não tem que se julgar inferior aos outros. Nós somos únicos, nós somos individuais. É um universo em potencial. Boa noite, Álvaro. Seja bem-vindo. Então, não vamos deixar nos abater pelas críticas. Como eu falei, até ontem, inclusive, na live com a Martiele. Cuidado com as críticas. Mas vou fazer uma crítica construtiva. Mas, às vezes, aquela crítica construtiva tem um pouquinho de veneno aqui nos lábios. Então, se não for para elogiar de uma forma caridosa, de uma forma amorosa, então fique quieto. Não vá denegrir a imagem da pessoa. A pessoa está fazendo um trabalho com toda dificuldade. Aí vem o outro e, tá errado, tá isso. Gente, então a gente não pode se valer pelas críticas, pelas opiniões dos outros. As opiniões dos outros são apenas dos outros. A Martiele está falando que a gente precisa aprender a se medir com a própria régua. É verdade, né? Exatamente isso. Porque a gente costuma julgar os outros, mas a gente tem que fazer o nosso próprio julgamento, mas também a nossa própria valorização. Certo? Porque não dá para você só se medir naquilo que você tem de errado. A gente tem que se medir também, fazer a automedição daquilo que a gente está construindo de bom. Que a Martiele concluiu, né? Afinal de contas, a luta evolutiva é individual. Sim, a gente fala muito em questão quando as crianças estão na escola, e vale aí para a Natália, para a Flavinha, que tem crianças pequenas nessa faixa, que tem que deixar bem claro para eles que eles não têm que tirar a nota que o amiguinho tira. É o crescimento dele, é o conhecimento dele, é individual. Exatamente, não se comparar com os outros. Por quê? Mesmo irmãos gêmeos têm personalidades diferentes, seguem áreas acadêmicas diferentes, não existe isso de ser, e é o mesmo, até você pega os gêmeos univitelinos, que é um, né, xeroquinho do outro. Então,
Cada um de nós somos um indivíduo e a gente não tem que se comparar com ninguém. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Tanto nas questões que nós estamos progredindo, valorizar as nossas atitudes positivas, não para se vangloriar, mas também para fazer o seu próprio reconhecimento. E também analisar as posturas não tão positivas para que você possa estar melhorando. Mas de você para você, não você em relação aos outros. Os outros servem como lume, como modelo para a gente seguir. Mas nós, que somos espíritos, a gente pensa o quê? Qual que é o nosso modelo e guia? Qual que é o modelo e guia que nós temos que seguir? Jesus. Nossa, mas eu estou muito, mas muito longe de Jesus. Estou anos-luz de Jesus. Exatamente. Mas a referência é Jesus. Então, eu não tenho que me comparar com ninguém. Eu tenho que seguir, né, o meu modelo e meu guia. Mas não significa que eu vou ser Jesus. Um dia eu vou conseguir, todos nós, vamos estar no nível de Jesus. Mas isso vai um longo caminho pela frente. Não tenhamos pressa. Continua o Jerônimo então assim. A pretexto de muito amarmos, erro grave é, a pretexto de muito amarmos, endossar ilusões de mentes ainda incipientes, desejosas de contrariar os princípios espíritas, enxertando no corpo doutrinário suas próprias ideias. Vou repetir, Erro grave é, a pretexto de muito amarmos, endossar ilusões nas mentes ainda incipientes, desejosas de contrariar os princípios espíritas, enxertando no corpo doutrinário suas próprias ideias. Isso aqui tem a ver com a casa espírita. Então, se tem uma pessoa que está chegando na casa espírita, e ela está chegando ali como nova, e aí um erro grave é você tentar, nessas mentes que estão chegando ali, chegando na casa espírita pela primeira vez, você tentar colocar as suas ideias próprias, que dissociam da base doutrinária. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Eu sempre digo, falo para a Flavinha, para a Babi e para a Martiele também, que está fazendo live, com a Natália não tive a oportunidade de falar esse assunto. E para o Vitor também, vale a sugestão. Gente, qual que é a base que a gente tem que usar? É as obras básicas. O que fugiu dali, digamos, de uma obra do Chico, do Divaldo, não vamos colocar as nossas opiniões. Eu posso ter a opinião particular que for, mas quando eu venho aqui nessa live falar de um assunto que tem referência com a doutrina espírita, o meu compromisso é de falar a linguagem da doutrina espírita. Sem floreios, sem personalismo, sem falar assim, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente pode achar um monte de coisa, mas a gente não tem o direito de ficar difundindo aquilo que a gente acha que esteja talvez em contrariedade com a doutrina. Então essa questão é interessante, precisamos estar sempre atentos. Outra situação que ele coloca para nós. Erro grave é não admitir a orientação dos bons espíritos ou dos irmãos mais amadurecidos na experiência física, tá? Então, olha, vem uma orientação espiritual, vamos supor, do mentor da casa, dando uma orientação séria, correta. Ah, não, o mentor não está muito certo no que está falando. Não vamos aqui nesse momento falar assim, não, segue sempre o mentor. Precisa ver até que ponto é um mentor, até que ponto também é alguém que se fazendo passar pelo mentor da casa. Então precisa analisar o teor da orientação. E uma outra coisa que ele coloca assim, e eu sou um grande incentivador dos jovens no movimento espírita. Eu chegava lá o ano passado, no home office, estava estimulando, trazendo mais gente para o home office. Gente, vamos lá, vamos participar, fazendo um monte de situação. Mas aqui que ele coloca assim, não menosprezar a experiência, né, os irmãos mais amadurecidos na experiência física, porque a pessoa já passou por uma certa fase dentro da casa espírita e é importante que ele venha trazer as orientações dele. Olha, gente, a situação funciona assim, assim. Mas a grande vantagem do dirigente
sério, comprometido, é também abrir espaço para os jovens. Os jovens precisam ter o espaço na casa espírita. E eles conquistaram por onde? Por meio desse momento que aconteceu. Se a gente for prestar atenção, quantas e quantos jovens vieram para o movimento assim, mostraram o seu rosto, face a face aqui nesse movimento que a gente nem sabia, pessoas dos mais diversos cantos do Brasil que a gente não sabia, não se conhecia. O nosso próprio grupo do Encontro Espírita, na verdade, a gente se conhece tudo virtualmente. Eu conheço vocês todos virtualmente e eu me sinto parte integrante de cada um de vocês. Aquela brincadeira que eu falei lá na live lá de agradecimento do Encontro Espírita, que cada um de vocês, agora eu vou falar a frase que a Babi adora, é um ponto pontual na minha vida. Na verdade é o seguinte, saiu esse ponto pontual uma vez na live e aí virou meme, né? Virou brincadeira, tudo mais, mas faz parte. E aí que a gente vai sentindo essa energia e é gostoso ter essa energia, essa interação. Por isso que eu falo, né? O João Carlos participa com a gente, a Martiele, a Carol, a Rosimeire, a Jucimara, o Álvaro que veio agora também, a Babi, a Flavinha, a Natália, o Carlos, né? Que estão sempre aí com a gente. Então a gente faz parte desse... A gente está tudo junto e misturado, que é muito gostoso. Bom, dando sequência aqui, o que vai acontecer? O que ele vai falar para a gente? Fugir, um erro grave é fugir às reuniões de estudo e ao campo de assistência social da instituição. Opa, tá travando aí. Fugir às reuniões de estudos e ao campo de assistência social da instituição a que nos vinculamos. Boa noite, Imaculada, seja bem-vinda. Então qual que é o erro grave? Você não parar o estudo. Eu já fiz o curso de orientação mediúnica, eu já li o livro dos Espíritos, já li o Evangelho, já li o livro dos Médiuns, não preciso ler mais nada, não preciso participar de grupo de estudo, porque eu já sei tudo, para que eu vou ficar perdendo tempo em estudando? Gente, cada vez que a gente lê um livro, a gente vê com uma outra ótica, porque a gente não é mais o mesmo. Se eu li o mesmo livro 5 anos atrás, hoje eu vou ver com uns olhos de 5 anos depois, com uma outra visão, com uma outra realidade. Então, abandonar o estudo, abandonar o trabalho de assistência social da Casa Espírita é um erro grave que o Jerônimo coloca para nós. Então, por exemplo, tem um grupo que a gente participa aqui, eu participo só de uma outra forma, não ativamente, eu ajudo de outra forma que eles precisam lá. Chama Unidos contra a Fome. Toda terça-feira eles arrecadam gêneros alimentícios para fazer sopa, para levar para os asilos, para levar para as entidades onde tem um monte de família necessitada. Aí o que acontece? Araraquara entrou na zona, além de ter entrado na zona vermelha, né, na faixa vermelha pela contaminação, ainda surgiu um problema maior, que detectaram 2 cepas, se não me engano, de Manaus, 2 ou 3. Então, por conta disso, o prefeito determinou um lockdown por 15 dias. Então, a circulação ficou mais restrita. E o pessoal estava muito preocupado, como que iam conseguir fazer para ajudar essas pessoas que estão precisando, estão passando fome. Embora eles ajudem só às terças-feiras, mas eles já mandam com cestas básicas, um monte de coisa. Então, olha a dificuldade. E mesmo na pandemia, nesse período, o pessoal não mediu esforço para estar distribuindo cesta, distribuindo sopa, distribuindo gêneros alimentícios de mais diversas espécies, ou às vezes algum móvel que o pessoal está precisando. Vamos ver o que o Vitor falou aqui. Conheci bastante gente que já estudou na federação, então não precisa mais fazer um estudo. Sabe aquela questão que eu falo? Que quando a gente já terminou a lição, tem a música do Beto Guedes que fala isso, que eu gosto muito, né? A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. E aquilo que a Joana de Ângeles falou para o Divaldo. Leia o livro dos Espíritos. Ele foi lendo. Leia o livro dos Espíritos. Leia. Ele leu, mas eu já li umas 10 vezes. Então tá, agora começa a estudar. Então o que a gente coloca? O estudo ele é diferente. Se eu faço um estudo individual,
Sou eu sozinho com a minha ideia, com o meu pensamento, com a minha forma de interpretar. Se eu vou fazer um estudo em grupo, e é importante que o grupo seja um grupo harmônico. Se você começa a pegar, de repente, um grupo onde tem pessoas assim que gostam de criar polêmica, cada frase que você coloca, cada comentário que você faz, mas eu discordo. Ixi, já não, tem que ser um grupo mais ou menos harmônico. Claro que vão ter opiniões diferentes das nossas, e é importante que a gente aceite as opiniões diferentes, porque é uma forma diversa da gente ver talvez o mesmo assunto. Porque a gente não ficar apenas e tão somente com a nossa forma presencial de... Não é nenhuma das duas. Uma forma única de ver. Existem várias facetas daquela forma de interpretar. Então é importante o estudo em grupo. E o trabalho também de assistencialismo da casa. Continuando, o Jerônimo vai dizer também: erro grave é demonstrar indiferença pelos companheiros de equipe, alegando ausência de afinidades. Olha só, isso aqui veio em complementar. Deixa eu ver o que a Babi falou. Até a espiritualidade superior diz que nos livros que eles ainda estão aprendendo, estudando e trabalhando. Imagina nós, então temos que ter humildade de receber o aprendizado. É verdade. Olha agora aqui, demonstrar indiferença pelos companheiros de equipe, alegando ausência de afinidades. Olha, gente, ausência de afinidades, a gente ter afinidade 100% com as pessoas é difícil. Mas se você já tiver uma afinidade de gostos, de entendimento, é importante. Mas você pode ser que você vai participar de um grupo e aquele grupo seja totalmente antagônico. Ou um grupo que não te acolhe. Porque aquele grupinho já está fechado e não te aceita, não te acolhe. Então, realmente, aí é uma situação que compete você buscar um outro grupo. Do que você ficar no grupo, também tem umas situações. Você está num grupo de estudo ou qualquer tipo de trabalho dentro da casa espírita e você não concordar com 90% do que acontece ali. Aí você vai ser o elemento de discórdia. Vamos pensar que o restante do grupo está concorde, está achando certíssimo tudo que está acontecendo. E você não concorda com 90% do que acontece. Aí você participa do grupo e fica criticando. Participa de outra reunião e fica criticando. Então é melhor que você saia daquele grupo e vá se afinar com outro grupo que tenha as mesmas afinidades que você. Mas não vai usar esse pretexto, né? Eles não têm o mesmo grau de entendimento que eu. Eles estão muito simples na forma de analisar. Poxa, quem que sabe mais? Se você sabe um pouquinho mais, vai para o grupo ajudar. Tentar explicar para eles, talvez por uma outra ótica, aquilo que talvez eles estejam interpretando de forma equivocada. Ou, pelo contrário, você abaixe a sua arrogância, sua petulância, achar que você sabe tudo, e às vezes aquela pessoa mais simples vai te dar uma boa lição de moral, vai te explicar de uma forma amorosa e caridosa aquilo que você via de uma forma muito superficial. Um outro erro grave é agasalhar na mente ideias de enfermidade ou demasiado esgotamento físico, candidatando-os assim à inutilidade. Olha, tem gente que usa como desculpa tanto a doença, e aí vale tanto para a parte de trabalho, como também para a parte espiritual. Você tem um trabalho a desenvolver, então assumir um compromisso, vai em frente. Não fica, digamos, arrumamos desculpa. Não, estou muito cansado. Eu estou doente. Tem algumas situações que a gente fala, a doença está muito mais na mente. Claro, se a pessoa está efetivamente doente, está passando por um problema de saúde, não é o caso de querer que ela vá participar daquela forma de um trabalho mais direto. Mas não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Vamos ver outro erro grave? Querer que os espíritos resolvam todos os nossos problemas sem cooperarmos ativamente na equação dos mesmos. Bom, aí eu lembrei até na live que o Renato Prieto fez com a Flavinha pelo Encontro Espírita, que ele colocou muito claramente aquela situação que ele está indo por um caminho e aí ele vê uma pedra e o mentor espiritual está do lado dele. Aí ele diz que vira para o mentor e fala: nossa, né? Olha o tamanho dessa pedra. O mentor diz que olha, realmente, é uma pedra grande.
Mas é difícil de transportar. Realmente é difícil. Será que você não pode me ajudar? Posso, perfeitamente. Eu posso te ajudar. Eu posso te dar força. Eu posso te dar intuição. Eu posso te ajudar nas boas vibrações. Mas de forma alguma eu posso retirar a pedra do caminho, que isso é tarefa sua. Então, essa questão aqui tem muito a ver com isso. Querer que os espíritos resolvam todos os nossos problemas, sem que a gente coopere ativamente na equação deles. Eu estou com um problema para resolver, então que a espiritualidade resolva. Não é assim que funciona. Eu posso pedir à espiritualidade que me dê intuição, e eu posso receber essa intuição à noite, mas, que nem a gente estava falando na live de ontem com a Martielli, a gente às vezes fica focando demais no problema e não pensamos na solução. A gente tem que sair da caixa, sair do quadradinho, porque a gente fica às vezes, circunscrito naquele espaço e não sai dali. A gente não consegue ver a solução. Por quê? Porque nós estamos focando toda a nossa mente, toda a atenção no problema e não na solução dele. E isso aqui já outra frase já tem a ver com a live de sábado. Olha como os assuntos se interligam, né? Coincidência? Acho que não, né? Outro erro grave: transformar o culto cristão no lar em sessão prática de espiritismo. Gente, de forma alguma, transformar o culto do evangelho no lar, que é uma coisa simples, que é um trabalho efetivamente de estudo, de prece, de orações, de vibrações, de fluidificação das águas, do que achar que a pessoa que tem uma mediunidade vai se valer de fazer de dar vazão à sua mediunidade ostensiva numa reunião dentro de casa. Não é o lugar ideal. Só para vocês terem uma noção, imagine que você tivesse um cirurgião, um médico, que tivesse que fazer uma operação, tá? Ele vai ter que... Esse médico, se ele tiver que fazer uma consulta, ele pode fazer tanto no seu consultório, como também, se ele quiser, atender uma pessoa no meio da rua, perfeitamente. Não vai ter problema nenhum. Se quiser, não que ele vai fazer isso. Mas, uma cirurgia, de forma alguma, ele vai poder fazer uma cirurgia no meio da rua. Ele vai ter que ir num lugar próprio, com toda a higienização, com todo o amparato, com todos os equipamentos próprios para isso. E quem tem a mediunidade de vidência, que participa das reuniões mediúnicas, consegue ver equipamentos de situação totalmente diferente que a espiritualidade coloca tanto nas câmeras de passe, como também nas reuniões mediúnicas. São equipamentos que praticamente que a gente não consegue nem interpretar. Eu não sei porque, felizmente ou infelizmente, a gente fala, eu não tenho a mediunidade de vidência. Porque a mediunidade de vidência, a gente fala assim, ai que legal, você vê espíritos. Tá, você pode ver um espírito puro também, mas em compensação também você pode ver muito mais espíritos em sofrimento. Então, se você vê o belo, você vai ver o feio também. Então, não é tão magnífico assim. Não é assim que funciona. Então, não é para se transformar de forma alguma o culto do Evangelho no Lar em uma reunião mediúnica. Existe o local próprio para isso. Poxa, Luiz, mas agora com essa questão das casas espíritas fechadas, como é que nós vamos fazer? O seu dirigente espiritual vai passar a orientação correta para isso. Cada casa, cada grupo tem um dirigente espiritual. Ele vai passar a orientação de como vai fazer. Por exemplo, aqui em Araraquara, até questão de 15 dias atrás, algumas casas retornaram com atendimento, com grupo de atendimento mediúnico, de orientação mediúnica. Retornaram. Claro que se tinha 10 pessoas, reduziu pela 4 pessoas. Ou 5, se não me engano, acho que foram 5 pessoas que eles reduziram, mais o dirigente. Então, ficou menor, numa sala ampla, mas deu para fazer. Então, converse com o dirigente da sua casa para ver como é que funciona. Tá bom? Mas de forma alguma fazer uma reunião mediúnica no culto do Evangelho do Lar. Porque aí depois você não tem condição espiritual para dar suporte àquilo que está acontecendo ali. Qual que é outro erro grave? Culpar os espíritos obsessores por acontecimentos corriqueiros
que falam mais de perto a nossa invigilância e indisciplina. Olha só. Vejam que situação. A gente, é muito comum, né? Ah, eu não estava legal, mas eu devia estar mal acompanhado. Sempre o espírito obsessor, sempre o nosso irmãozinho menor, está numa situação mais difícil, é o culpado de tudo. Não é a nossa invigilância, não é a nossa falta de fé, não é a nossa indisciplina, como diz o Jerônimo. Então, os nossos obsessores, e todos nós temos, não dá para falar que a gente não tem, porque a gente não é perfeitinho, não, a gente não é anjinho, a gente passa, podemos sim estar sujeito a alguma influência espiritual? Sim, desde as mais simples até as mais complexas, de acordo com a nossa vigilância, de acordo com o nosso trabalho. Então, isso é fundamental que a gente preste bastante atenção. Agora, querer culpar, jogar toda a culpa no obsessor, é muita irresponsabilidade. Aliás, tem um vídeo do Amigos da Luz que é muito interessante, que eu não vou lembrar o nome do vídeo, mas é mais ou menos assim, é o obsessor e chega e dá uma bronca no sujeito, que ele não consegue nem obsediá-lo, porque o cara, ele vai criando tantos pensamentos ruins, fala assim, olha, não consigo nem te obsediar, eu não consigo, porque você é muito ruim, você só fica pensamento ruim, pensando, faz isso, faz aquilo outro, você é contra você mesmo, eu não consigo nem... O obsessor falou, eu vou procurar uma outra pessoa, porque você não dá, você é muito ruim para eu conseguir te obsediar. Eu não vou lembrar exatamente, mas é muito interessante, é muito engraçado. O Fábio De Luca que faz ele lá. Outra questão também, que é um erro muito grave, confundir diálogo com pancadaria verbal. Olha só que a gente acaba fazendo na nossa vida. A pessoa às vezes vem para dialogar com a gente. Posso falar com você? Não sei se você vai gostar. Bom, aí você... Ixi, o que será que já vai falar? A gente já vem com 4 pedras, né, e um paralelepípedo enorme para atacar na pessoa. A pessoa veio para dialogar. E aí o que você faz? Você já solta, né, as pedras, o paralelepípedo de uma vez só. Então, não confunda, né, é confundir o diálogo com pancadaria verbal. Aí você já vai, já solta os cachorros. Já fala um monte de coisa, tal. Pronto. Se você estava achando que estava em paz, agora você pode ter certeza que você já perdeu a tua paz. Porque você exaltou, você ficou numa situação que, de certa forma, tirou a sua paz de espírito, sua tranquilidade, porque você não teve capacidade de dialogar, sem gritar, sem ofender, sem ferir. Isso é muito importante. E aonde entra essa questão? Na nossa vigilância. Vigiar, sobretudo, eu comentei ontem na live com a Martiele. Cuidado com as horas vazias. Cuidado com as horas vazias. Aquelas horas que você fala assim, não tenho nada a fazer, acho que eu vou dar uma dormidinha, não sei o quê. Tá, não é nenhum erro fazer isso. Ninguém está falando que você não pode dar uma descansada no domingo. Às vezes você comeu um pouquinho demais, está cansado, tá? Não é erro isso. O problema é a gente dar vazão às horas vazias, aquelas horas que você sente que parece aquele marasmo. Quando você está sentindo isso, pega um livro, muda o foco, entra em outra sintonia. E o último erro grave que ele coloca aqui para nós, não que seja o último, mas o último da reflexão, imaginar que Jesus vive por nossa conta, sem nos colocarmos à disposição do Senhor. Então isso é uma realidade. Achar que Jesus vive por nossa conta, está à nossa disposição o tempo todo, quando não é assim que funciona. Quando não é assim que funciona. Nós estamos à disposição de Jesus? Nós sentimos o Mestre ao nosso lado, costumeiramente, ou não? É isso que é importante. Que nem fala assim, Deus é fiel. E nós, somos fiéis a Deus? Cuidado, viu? Querer que Jesus esteja 24 horas por dia ao nosso lado, à nossa disposição. Ele vai estar sim ao nosso lado, mas não à nossa disposição para fazer o que a gente acha que tem que ser feito. Então, vamos nos colocar a serviço do Mestre, que é a situação mais importante. Nós estarmos a serviço do Mestre. Tá bom?
Então, essa é a nossa reflexão da noite. E para amanhã, uma outra mensagem que eu estou falando, que eu falo sempre, as pessoas às vezes não acompanham, nem todo mundo tem o livro, mas eu não faço a leitura de todas sequenciais, porque às vezes tem uma mensagem que não tem muito conteúdo, não que ela não tenha conteúdo, mas para a gente fazer as divagações, as reflexões dela. Então amanhã nós vamos estar com a mensagem Perdoa Sempre, tá bom? Então conto com vocês amanhã às 10 da noite para estarmos fazendo mais uma leitura do livro Escalada de Luz. Lembrando que na sexta-feira, Nicola Frattari vai estar aqui com a gente para contar mais causos e casos de Jerônimo Mendonça. Vai ser muito bom, muito agradável, o jeito simples, objetivo e marcante das histórias do Nicola Frattari. E para o mês de março, já assumiu o compromisso comigo, o João Carlos, não. O João Carlos, fica você também, ó, já veio seu nome, de repente você pode ser o próximo da lista, viu? Que queira vir comigo, que como saiu o seu nome, o Carlos, marido da Natália, que ficou de vir com a gente em março, não definimos data ainda, tá bom? Mas, João Carlos, como o seu nome saiu aqui sem querer, e não foi sem querer querendo, como diz o Chaves, de repente você sinta-se convidado, né? Já falei para a Carol também, ficam à vontade, aí o dia que fala assim, eu quero. Ó, vejo que a Martielli, ontem foi um show, a Martielli deu show aí, já estreando a sua live, com muita tranquilidade, achou até que o tempo foi curto demais, viu só como é gostoso? Então, a gente vai pegando gosto por isso, e depois, aí a gente vai estar todos juntos. A Babi começou assim, o Vitor começou assim, a Flavinha também. Chamo você, querida. Ah, minha querida, eu te chamo, minha querida. Eu vou chamar você, querida, tá bom? Vou te chamar aqui, fique tranquila. Essa minha menina é muito gracinha, viu? É a minha sobrinha essa, viu, gente? Sabe por que ela é minha sobrinha? Ela me chama de tio Aloysio, por isso. É que no começo ela me chamava toda hora de senhor. O senhor, mas tem que mania de chamar de senhor. Senhor é Jesus, senhor é Deus, né? Eu não, eu sou só Aloysio, já falei para vocês. Ô, Babi, vamos ver se o João Carlos vem, tá? Aí eu chamo você também. A gente faz dois, em vez de fazer um só, a gente faz dois. Vamos ver se o João Carlos se anima, tá? Tá feito o convite. Ó, é convite, viu, João Carlos? Tá? Não é intimação, não é desafio, nem nada, viu? A Martielli tá falando que passou muito rápido. Martielli, precisa assistir de novo, hein? Precisa assistir de novo a live, para ouvir aquilo que nós falamos, tá bom? Ó, agora então aprendi, para não dar a mesma falha que deu na palestra que eu fiz agora há pouco. Mentora Luiz, baixa minha bola aí, menos. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Uma vez, uma mulher chegou lá para o Chico, acho que eu já comentei, que ela já tinha lido várias daquelas obras, né, principalmente os romances de Emmanuel, e chegou para o Chico e falou assim, olha, Chico, eu li todas essas obras, né, há 2000 anos, Paulo Esteves, 50 anos depois, todas as obras assim, da coleção lá do Emmanuel, os romances, e cheguei à conclusão, Chico, que eu fui uma das cristãs que foram devoradas pelo leão. E você, Chico, e você, né, que já tem um grau de evolução tão maior, o que você acha que você foi? Boa noite, Marley, seja bem-vinda. Nós estamos terminando as nossas reflexões, vamos para a prece daqui a pouco, mas vai estar salvo depois. E o Chico falou assim, olha, minha filha, saber exatamente quem eu fui eu não sei, mas eu desconfio, tenho aqui comigo uma certa desconfiança que eu deva ter sido a pulga do leão que te comeu. Resumindo, menos, né, Martielli? Menos. Que mentor, pelo amor de Deus, o que é isso? Acha, eu sou um incentivador das pessoas participarem de lives, isso que eu sou. Isso eu posso ser, tá? Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Nós estamos finalizando a live, nós vamos para a prece e depois a live vai estar salva.
Então não tem que mentor. Mentor o dia que eu for espírito puro. Muito, vai demorar muito, tá? Vai demorar muito para chegar lá. Então, o que a gente tem que ser incentivador das pessoas. Tentar trazer as pessoas para participarem aqui com a gente. E é uma forma, né? Eu falo que é muito gostoso porque a gente vai interagindo e vai se conhecendo. Bom, o convite para o Carlos para março. João Carlos, se sentir confortável, pode vir em abril. Ou se não, a gente traz você e a Babi, fim de semanas diferentes. A gente vê o que a gente combina. Babi, você já está convidada então, tá bom, querida? A gente acerta a nossa data aí. Tá bom? Já está no caminho? Caminho do quê? Não vem não, pelo amor de Deus. Então não. Gente, eu já falei para vocês, eu não sou isso que eu falo aqui não, hein? Não pensa que eu sou... Eu queria ser 10%, sinceramente, eu queria ser 10% desse momento que eu vivo aqui com vocês. Eu queria ser 10% só. Tava ótimo. Já me seria realizado. A gente faz as orientações, mas não significa que a gente é tudo aquilo, não. As lições que a gente escuta, que a gente estuda, que é pra gente mesmo. Erro grave, vocês pensam, quantos desses erros aqui eu não cometi e ainda cometo? Tá? Quantos que eu não cometo desses erros aqui? Então, nem mentor não, bem. Só se for um mentiroso. Ó, acho que fica melhor, né? Mas vamos na nossa prece. Então, agora o que eu fiz? Eu tô com a música MP3. Agora não vai ter comercial. O que aconteceu? Eu estava finalizando a prece lá na palestra, quando entra o comercial lá do... Como é que chama? Eu não vou fazer comercial deles, não, senão fica ruim. Melhor não. Um outro comercial, lá uma musiquinha de um comercial. Então vamos lá, vamos agora nos preparar. Vamos colocar uma música de Ave Maria para a gente fazer a nossa prece. E aqueles que se sentirem confortáveis, podem colocar um copo com água, pedindo a fluidificação. Boa noite, Sabrina. Nós estamos finalizando, mas venha com a gente fazer a prece, tá bom? É isso aí, Babi. É isso aí, Rosimeire. Vamos lá. Devagar e sempre. Vamos então, queridos amigos, tomarmos uma inspiração profunda, a serenar os nossos corações, tomarmos uma posição confortável, mentalizarmos junto a nós a doce presença de Jesus, acompanhado da Mãe Santíssima, que sempre vela por nós. Cada um deles, num olhar compassivo, olha por cada um de nós. E é o momento que estamos junto dos nossos queridos amigos, que recorremos a Jesus e a Mãe Santíssima, para que possam olhar por cada um de nós aqui presentes, pelos companheiros que estão sempre conosco nesta live, ou aqueles que vão assistir depois, que a espiritualidade amiga possa amparar a cada um de nós, protegendo os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles a quem magoamos, aqueles que ainda guardam mágoas a nosso respeito, aqueles que ainda não nos compreendem e aqueles outros que ainda não os compreendemos. Coloque, Senhor, sua mão, seu amparo para essas situações. Ampara, Senhor, os doentes, aqueles irmãos que estão nos hospitais ou estão nos seus leitos de dor em suas casas. Ampare os médicos, enfermeiros, atendentes, que diuturnamente não medem esforços para cuidar das doenças, das pessoas que chegam com o coração aflito, com a alma ferida. Olhe, Senhor, pelos velhinhos dos asilos, pelas crianças órfãos, pelos presidiários, pelos andarilhos do caminho. Enfim, Senhor, sabes melhor do que cada um de nós onde há necessidade. Dirija, pois, as nossas preces, as nossas melhores vibrações a esses locais. Cada um de nós ainda traz, Senhor, no seu íntimo um pedido muito particular a lhe fazer, que ele possa ser atendido
de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E rogando à equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação dessas águas, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. A Martiele está falando, mentor, sim, porque orienta e já passou pelos perrengues de insegurança que a gente está passando. Segura a nossa mão sempre que precisamos. Bom, aí você põe o nome que você quiser, tá? Não me sinto nessas condições. Eu já passei por perrengue, sim, já falei para vocês, né? Já fiquei com receio, travei de fazer uma live, já derrubei celular, hoje já coloquei uma outra música no misturou, então faz parte. Errando e aprendendo. Queridos amigos, fico muito feliz pela presença de todos vocês. Desejo que nós tenhamos todos uma noite de plena paz, radiante de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos e que possamos estar amanhã reunidos neste momento, às 10 horas, para mais uma mensagem na companhia de Jesus e do nosso querido Jerônimo Mendonça. Muita paz, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, gente.